Quer aumentar o limite do seu cartão do C6 Bank sem precisar aguardar o ano e com algo que realmente funciona? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A primeira coisa que é orientável, que você pode fazer, é a questão do CDB do C6 Bank. Osmar, como assim um CDB tem relação com o aumento do limite do meu cartão de crédito? Existe um CDB do C6 Bank que ele é de liquidez diária e rende 100% do CDI, que em relação ao valor que você aporta, o C6 Bank te libera de crédito. Então, se você aportar R$100 nesse CDB de liquidez diária, você terá R$100 de limite de cartão de crédito. Nesse caso, se você aportasse R$10, você teria R$10 de limite de cartão de crédito? Não, porque o valor mínimo de aporte é de R$100 e o valor máximo de aporte é de R$100 mil. Então, se você aportar R$1.000, você terá R$1.000 de limite de cartão de crédito. Se você aportar R$2.000, R$2.000 de limite do cartão de crédito, e assim de forma sucessiva. O grande porém que você deve se atentar é que, se você fez um aporte no CDB de R$1.000, consequentemente, você tem R$1.000 de limite. Ao longo do mês, você acabou comprando algumas coisas e você gastou R$800 do seu limite, sobrando então R$200 de limite. E por algum motivo ou outro, você precisou do dinheiro desse CDB. Você pode realizar o saque do seu recurso do CDB? Poder, até pode, mas só a diferença que você não utilizou do limite do cartão de crédito, que nesse exemplo você pode sacar R$200 dentro desse mês, até você realizar o pagamento do limite do cartão de crédito. Tome cuidado com isso, que algumas pessoas acabam colocando esse recurso financeiro nesse CDB em específico para poder aumentar o limite do seu cartão de crédito de forma artificial, como algo para reserva de emergência. Não é recomendável, porque o seu dinheiro ele fica vinculado ao quanto você utilizou no limite do cartão de crédito, até para o banco ele ter segurança e poder te emprestar, poder te trazer crédito para você realizar suas operações. Fique atento a isso. A segunda maneira para que você possa aumentar o limite do seu cartão de crédito, eu vou falar. Claro que você também vai me ajudar e vai curtir o vídeo, vai se inscrever no canal, apertar a notificação do sininho se já conhece algum conteúdo aqui do canal do Grupo Milênio. Então, a segunda maneira parece extremamente simples e realmente é. É só você deixar os seus dados atualizados junto ao banco digital. O banco digital, ele quer aumentar o relacionamento contigo. Para ele, aquele cliente que entra dentro do banco digital, fez uma conta e é inativo, não somente em relação a operações, mas também em relação ao cadastro. A pessoa não coloca o seu CPF, a pessoa não coloca a sua data de nascimento, a pessoa não coloca o seu e-mail, a pessoa não vincula o seu Pix ao banco, a pessoa não atualiza os seus cadastros mínimos no banco digital. O banco, isso é ruim, porque se ele aumenta o relacionamento entre você e a empresa, ele acaba te entendendo quem é você. Ele te entendendo quem é você e percebendo que você acaba pagando as coisas em dia, que ele sabe onde ele vai poder ir atrás de você para poder fazer algum tipo de cobrança, caso seja necessário. Isso é importante, há de se convir. Ele acaba oferecendo uma linha de crédito maior do que aquele outro cliente que não tem nenhum cadastro. E quem está dizendo isso não sou eu, Osmar. Quem diz isso é o próprio C6 Bank. Sempre quem disse isso foram os bancos tradicionais. Pode conversar com um gerente de banco, que ele vai te contar absolutamente a mesma coisa. O cliente que tem um cadastro completo, o banco sabe onde cobrar, o banco sabe o que oferecer melhor. O banco ele tem um relacionamento maior com o cliente. Quanto mais próximo você é de alguém, maior a probabilidade de você emprestar dinheiro para alguém. Te dar crédito nada mais é do que um empréstimo. O banco está emprestando um valor para você gastar ao longo do mês, para só depois pagar o cartão de crédito, pagar a ele. Então é um empréstimo. Você emprestaria dinheiro para um amigo seu que conhece há 10 anos ou uma pessoa que você conheceu na rua agora? Muito provavelmente é um amigo. Que entre o amigo que você conhece há 10 anos ou o seu pai, a sua mãe, muito provavelmente você emprestaria de forma prioritária para os seus pais do que para esse amigo que você já conhece há 10 anos.
nós emprestamos dinheiro para aquelas pessoas que nos conhecem mais, que têm um maior relacionamento com a gente. Então vamos agora para o terceiro tópico. Esse não somente é simples, como também é óbvio, mas mesmo assim muitas pessoas não fazem. Se você quer aumentar o limite do seu cartão de crédito, você tem que utilizar o limite do seu cartão de crédito. Pode parecer um pouco óbvio, mas não é. Muitas pessoas têm um limite muito pequeno, um limite de R$500. Em relação à vida que ela tem, gastando 3, 5 mil, R$500 não é significativo. O que é que elas fazem? Elas acabam deixando de lado e não utilizando o cartão de crédito do C6 Bank, que é um equívoco. Se você quer ter um limite maior no cartão de crédito do C6 Bank, mesmo que o limite disponível até então não seja o suficiente em relação aos seus gastos mensais, utilize o limite por inteiro. Quando você utiliza o limite por inteiro, você sinaliza para o banco que aquele valor que ele está disponibilizando, você com certeza irá utilizar todos os meses. Então o banco, ele acaba percebendo esse movimento que todo mês você gasta todo o limite e de forma natural ele irá acabar aumentando o seu limite. Eu vi isso acontecer a minha vida inteira, na minha infância, com meus pais. Eles sempre tinham alguma ligação do banco, naquela época era mais normal ligar, oferecendo um limite maior, porque eles sempre estavam no limite da utilização do cartão que eles tinham. Então isso já é algo até tradicional no sistema bancário. Utilize o limite do seu cartão de crédito. A quarta forma, eu percebo que poucas pessoas comentam sobre isso, que é a questão da declaração do imposto de renda. Antes, quando você conversava com o C6 Bank e falava que você era um funcionário e tudo mais, ele te pedia o olerite, ele te pedia o contra-cheque. Algumas pessoas chamam de uma forma ou de outra. Porque esse contra-cheque, dos últimos 3 meses, de forma atualizada, se você tem uma renda, o banco se sente mais tranquilo para poder te liberar crédito. Querendo ou não, existe uma previsibilidade que todo mês você irá ganhar o valor X, que é abaixo do seu limite. Logo, você poderia pagar o seu cartão de crédito todos os meses. Hoje em dia, em algumas conversas via chat, o C6 Bank acaba pedindo ou também, ou principalmente, a declaração do imposto de renda. Você tem a sua declaração do imposto de renda? Se ele percebe, pela sua declaração, que o valor está coerente com o limite de crédito que você está pedindo, ele provavelmente irá aumentar. Então essa com certeza é uma estratégia. Conversar diretamente com a equipe do C6 e eles vão inevitavelmente te pedir o olerite ou a declaração do imposto de renda. Se possível, envie os dois. A quinta maneira é pagar em dia, que aqui algumas pessoas dizem até ao contrário. E se eu não pagar em dia, será que é melhor? Veja bem, pagar em dia, você acaba demonstrando para o banco que sim, você tem condição financeira de poder utilizar aquele limite proposto e poder pagar em dia aquele valor. Isso é extremamente positivo. O banco, mesmo ele ganhando muito dinheiro com a sua inadimplência, ele te cobra uma multa violenta, ele te cobra uma taxa de juros extremamente alta, principalmente se for de mês atrás de mês a sua dívida. Em contrapartida a isso tudo, o banco sempre tenta ter uma inadimplência controlada. Eu me recordo que o Bradesco, uma época, ele teve um lucro de bilhões, como todo ano tem. Mas as ações caíram drasticamente. Quando eu fui ver, elas caíram porque a inadimplência que eles tinham aumentou e muito. O Bradesco não conseguiu gerenciar a inadimplência dos seus próprios clientes. Ou até uma cobrança de forma menos assertiva que ele fez nos inadimplentes, ali de 90, de 30 dias, gerando então inadimplências um pouco maiores a longo prazo. Independentemente do que aconteceu, para o mercado financeiro, isso foi péssimo. Para os investidores, isso foi péssimo. Para o banco, isso também é ruim. Muitos daqueles recursos financeiros ele não terá de volta. Então, quando você paga em dia um cartão, você sinaliza para o banco que você tem condição financeira de arcar com aquilo. Portanto, é uma maneira, sim, de você estimular a eles aumentarem o limite do seu cartão de crédito. Existe uma vertente de pessoas que acaba defendendo que você não pague o valor do débito total, e sim um mínimo. Imagine que você tem um cartão de crédito e você fechou a fatura no valor de 4 mil. Vamos dizer que o mínimo para poder pagar sem aquela multa seja de R$ 2.500.
Algumas pessoas defendem que você só pague os 2.500 e os 1.500 de diferença para os 4.000, que vai sim ser de juros, esse valor seja pago na próxima fatura e assim por diante. Tem um pouco sentido nisso? Até tem, porque o banco irá ganhar dinheiro e você irá pagar ao menos o mínimo da fatura, então ele não estará 100% inadimplente. Agora sim, isso realmente é comprovado? Quando você paga o mínimo, seu limite aumenta? Não. Outra coisa, eu recomendaria que você pagasse somente o mínimo, tendo condição financeira de poder pagar a fatura inteira? Também não. Isso pode acontecer? Pode. Talvez sim. Contudo, não vale a pena financeiramente. Além do mais, a questão psicológica, você tem uma fatura que está em aberto e todo mês você paga o mínimo, isso não é saudável. Então, mesmo que exista essa vertente de raciocínio, eu não concordo. Eu recomendo que você sempre pague o cartão até a data de vencimento. O sexto ponto é a questão da portabilidade de salário. Ah, Tana Júlia, eu não preciso fazer portabilidade de salário. Todo mês eu pego o meu recurso financeiro e eu faço a transferência para o C6 Bank. Eu recebo, por exemplo, eu trabalho no Estado e recebo pelo Banco do Brasil. Todo mês eu pego o recurso do Banco do Brasil e faço um Pix para o C6 Bank. É a mesma coisa. E não é tão bem assim. É quase a mesma coisa. Realmente, você fazer a transferência para o C6 Bank todos os meses, isso é positivo. Mas pense que um mês você pode esquecer. Em um mês, por comodidade, você pode utilizar o Banco do Brasil para realizar suas transações. E o C6 Bank nunca terá essa certeza. As empresas, elas trabalham com algo que chama previsibilidade. A empresa quer ter previsibilidade tanto no lucro como no prejuízo, tanto na despesa como na receita. Se o C6 Bank sabe que você fez a portabilidade, ela tem conhecimento que todos os meses irá cair o valor X na conta do C6 Bank. Para ela, isso é melhor do que todo mês você realizar um Pix. Isso aumenta o seu relacionamento com a empresa. Então, preferencialmente, faça essa portabilidade de salário. Você não terá nenhum custo em relação a isso. Antigamente, eu tentei fazer uma portabilidade de salário, isso muito tempo atrás, e na época era cobrado portabilidade de salário. Hoje em dia não é, não se preocupe. Vamos agora para o sétimo ponto, que é você usar o C6 Bank, usar as demais funcionalidades que existem na empresa. Então eu falei aqui de você realizar o seu cadastro completo, ótimo. Eu falei para você também para utilizar o limite do seu cartão de crédito, bom. Mas também utilizar as demais funcionalidades. Por que não sempre padronizar e utilizar o Pix do C6 Bank? Isso se seu objetivo, lembrando, é aumentar o limite do C6 Bank. Você utilizando as ferramentas que ele tem disponível, investindo em algum tipo de CDB, que até tem uma rentabilidade um pouco maior do que a média do mercado, utilizando o Pix. Tudo isso leva a você aumentar a intimidade também com a empresa, sendo pontos positivos para que você aumente o seu limite no cartão de crédito. E duas dicas extras que eu vou te dar, e toma cuidado para não fazer essa primeira dica agora, sai correndo e fazer ela, toma cuidado, e eu vou explicar o porquê. A primeira dica é o Open Finance. Se você já tem um relacionamento em algum outro banco, então você tem ali seus 28, 30 anos, já tem uma conta aberta no Nubank, já tem uma conta aberta no Itaú, você já tem um relacionamento com essas empresas ao longo do tempo, o Open Finance, se você ativar no C6 Bank, ele consegue identificar se você paga sempre em dia as suas contas no Itaú. Se você tem algum problema, se já teve algum problema com alguma instituição financeira, comumente ficava em dia, vale a pena ativar o Open Finance, que o C6 Bank já pega um histórico seu. Agora, por isso que eu falei para você aguardar. Se você tem débito em aberto com a instituição financeira, com o Itaú, e vai ativar o Open Finance no C6 Bank, o C6 Bank saberá disso. Então, se você tiver tudo em dia, tem um bom histórico, vale a pena ativar o Open Finance. Caso contrário, não vale muito a pena, não é vantajoso para você. E a segunda dica é a questão de você ser insistente, de você ser chato, de você ser aquela pessoa que bate na porta do outro de manhã e cobra o que deve ser cobrado. Por que não? E em meus limites no C6 Bank, aperta lá em chat e cobrar diretamente ao chat e cobrar diretamente ao atendente do C6 Bank. Perceba, eu tenho toda essa estrutura, tenho todos esses gastos pago em dia. Eu quero um limite maior. Já proponha um limite, por que não?
Não necessariamente eles vão atender ao limite que você especificou, mas você já demonstra a sua intencionalidade. Você fazendo isso, existe uma probabilidade muito maior deles atenderem. Você está demonstrando que quer continuar no C6 Bank, que quer aumentar o seu relacionamento, que quer um limite maior. Você está sinalizando de forma direta. Por conseguinte, eles não perceberão essa tendência de aumentar o limite não somente pelo algoritmo, mas também pelo fato de você ter os notificado. Faça isso, que com certeza vai te ajudar. Agora eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, te explicando quanto rende 20 mil reais em cada banco digital. Uma coisa é você utilizar o cartão de crédito do banco A. Outra coisa é você investir algum ativo naquele banco. Talvez tenha algum banco que tenha uma rentabilidade maior e você não saiba, ou alguma vantagem maior. Recomendo que você assista. Um grande abraço. Meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.